Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre uma nova miragem de elite. A essência dessa provocação será sobre uma nova embalagem de uma velha mentira, muito baseado aí no debate entre Alan dos Santos e Breno Altman, que teve aí no canal dos Três Irmãos. Um debate que começou bom e depois foi decaindo por conta das implicâncias ideológicas, vira aquela crise de acusação, mas o início do debate nos brindou com alguns conceitos de democracia que apontam para um futuro um tanto quanto engraçado. O Breno estava falando sobre um modelo de democracia com participação social e os exemplos dele apontam para uma gestão horizontal do Estado, com várias associações comunitárias formadas por técnicos universitários administrando as dinâmicas da comunidade local, como é feito nas favelas, onde não tem o Estado, e várias associações vão ali fazendo alguns ajustes. Então, assim, nessa provocação eu vou construir um paralelo entre o ideal de democracia dessa nova velha esquerda sendo uma versão arcaica do ideal de democracia da nova direita americana que está chegando aqui no Brasil de pouco a pouco. Então, antes de construir esse cenário, peço aquele velho trato de sempre, se inscreva no canal, deixe o seu like e, se possível, faça um apoio para esse grande QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te entrego uma provocação e você deixa pelo menos aí o seu like. Eu vou trazer essa nova embalagem aí pela perspectiva de tecnocracia. Entenda a tecnocracia enquanto estilo de arranjo social, onde a gestão e regulação do ordenamento regimentar é feito por um conselho de técnicos sem a consulta de indivíduos através do sufrágio eleitoral. Acaba a eleição e o que temos aí é só um conselho de técnicos que vão definir para onde que o povo vai. Esse ciclo eleitoral e os próximos terão um certo clima de neonihilismo, uma espécie de ressaca nihilista em que as esperanças de algo novo já acabaram e sobrou só a sensação de impotência diante de um sistema posto e robusto. O ciclo americano está sendo construído, quando se analisa esse meio de ciclo americano, por uma massa que vê na tecnocracia um modus operandi melhor e mais justo do que esse sistema atual. E veja, tanto direita quanto esquerda vão tentar levar a eleição para esse limbo horizontal, forçando a percepção de um certo individualismo, cada um à sua maneira. Só que é uma grande armadilha. Então, se tu conseguir captar que a tecnocracia é um arranjo onde as ordens vêm de cima para baixo, você praticamente mata toda essa charadinha de pequenos agentes ao seu lado se disfarçando de amigos. E você entende muito bem a ideia desse estilo representativo. A ideia de hierarquia horizontal será uma tendência nesse ciclo eleitoral, muito baseado em análise de comportamento geracional das gerações noventista e 2000, com aquelas características de baixa adaptação à hierarquia e baixa expectativa de vida. É uma maneira de tentar fingir que o sistema deixou de ser vertical e opressor e passou a ser algo que está ali do seu lado e do lado de todos. É uma proposta de representatividade social e acolhedora. É o mesmo papo furado do maluco que ganhou em Nova York falando que ia gerenciar com todo mundo, quando na verdade ele pertence à elite do estado, ou da cidade no caso. É um papo de pauta da elite social e pública do país. Fica, acho que, bem nítido quando tu olha, por exemplo, para Nova York, tu vê que é muito papinho da elite social do local, que não vai aceitar perder seus espaços e para isso vão mudar a capa do ideal de domínio de uma coisa mais social para algo mais técnico. Já que todo mundo quer eficiência, entregaremos algo técnico. Então, enquanto fingem que estão lutando por algo novo e social através dessa tecnocracia, por trás da sigla técnico vai se esconder aí as mesmas literaturas ideológicas mortas e ineficientes que visam chupinhar a desgraça do povo. Como eu sempre digo, todo poder emana da desgraça do povo e a tecnocracia é como um ordenador dessa desgraça com inteligência artificial. Então, assim, quando tu olha para toda a estrutura que esse pessoal está propondo, tanto direita quanto esquerda, você vê nitidamente aí a tentativa de se apagar a noção de hierarquia social. Tanto os moleques americanos como os velhos comunas do Brasil, ambos acreditam que conseguem cobrir toda a sociedade com alguns pontos de serviços sociais, sejam
os créditos humanitários, as bolsas, alguma coisa que normalmente aí o Partido Socialista cria, e o que mais me deixa espantado com a conexão de ideal desses dois, que são a escolha por agentes técnicos, o controle de agentes técnicos, que agem de maneira independente das aclamações sociais. Você não escolhe, eles vão mandar em você e pronto. Nessa provocação vou soar um pouco contraditório das minhas próprias crenças sobre o uso técnico no Estado, mas vocês vão entender o porquê. A ideia no papel é forçar pessoas técnicas a resolverem os problemas da sociedade. E tudo bem, parece legal. O que ninguém se pergunta é o que as associações dos comunas e os técnicos high-tech dos americanos vão executar. Que arranjo e que projeto de ambiente será implementado e por que não dá para fazer hoje. Então assim, no papel é muito da hora. O problema é que tu não sabe para onde que essa bagaça vai. Você não sabe quem estará no comando, porque a hierarquia foi apagada e o que te sobrou é ou tu pergunta pro ChatGPT ou tu vai perguntar para alguma agente social do seu bairro. Então assim, estão tentando esconder essa manutenção de poder na cara de todo mundo. Venham trazendo à mesa a crítica a essa tentativa de normalizar totalitarismo como uma maneira de reduzir a instabilidade do poder eleitoral. O que poucos vão ter a coragem de falar é que as elites do Brasil e do mundo vão propor um menu ideológico onde você obedecerá um ser invisível, escondido por camadas de burocracias e agentes públicos que vão fingir pensar os seus problemas. E você vai ter uma hierarquia fantasma de direita, no caso da tecnocracia com inteligência artificial, ou uma tecnocracia um pouco mais social, com várias ONGs e associações sociais. Então assim, você quebra a ponte entre novas ideias e a execução do poder absoluto do Estado e foca em apenas um grupo que vai focar em uma classe social específica. Então as novas ideias que poderiam chegar ao poder são aniquiladas e o que sobra é apenas um único pensamento, um único grupo, uma única vontade. E, obviamente, vão focar a partir de determinada classe, seja a base no caso do socialista ou o topo no caso aí da tecnocracia americana. E, obviamente, vão condicionar moralmente o restante dos indivíduos, o submetendo aí a regimentos que vão beneficiar essa classe específica escolhida por quem está no poder, sem as crises provocadas, obviamente, pela crítica pública e política sobre os seus resultados. É o servidor público tomando o poder do povo. Aí tu pega e já não bastasse ferrar os Correios, agora querem ferrar também a presidência do país. Então assim, o potencial burocrático, todo o peso burocrático dessa ideia, assim, é insondável. Todos os estados pelo mundo já fazem o intermédio das relações. Esse tipo de positivismo já está muito bem posto, já está até aceito, normalizado. Logo, a ideia de positivismo diria até que foi além da normalização. O problema, ao meu ver, pelo menos assim na minha ótica, vendo pela perspectiva do Brasil, é a liberdade que esse positivismo normalizado está tomando como forma de liberdade que os burocratas, pelo menos aqui do Brasil, têm de usar o poder estatal para gerar interferência nessas relações sem se preocupar se está sendo violento ou causando prejuízo aos envolvidos ali no seu intermédio. Não existe um contracusto, uma contramedida, não existe uma cobrança para um mal funça, para um servidor público que vai ferrar a sua vida. É o tipo de ideia de merda que me assusta, porque o Brasil se tornou um país hiperpositivista, com um estado onde os problemas deixaram de ser resolvidos pelos indivíduos por conta da paralisia burocrática do Brasil e pelo custo existencial das coisas. Então assim, ter uma falsa hierarquia horizontal que ninguém sabe quem manda ou de quem cobra, ao meu ver é uma loucura sem fim. Tanto essa nova direita quanto a velha esquerda estão estranhamente de mãos dadas em uma lombra de colocar a sua vida e a minha nas mãos de uma hierarquia fantasma que apenas nos espremerá até a morte. E é aquilo, acho muito complicado tu olhar para um cenário futuro sem projetar uma espécie de sentença de morte. Veremos aí um cenário onde ninguém saberá sobre qual ideal e arranjo social está seguindo, não saberá o porquê está seguindo, nem para o que está agindo. O que saberão, obviamente, é que tem a contribuição obrigatória para manter todo esse estado. E assim o povo vai minguando enquanto tenta sustentar algo que nem sabe o que é. A burocracia,
a atual, somada a essa burocracia tecnocrata, vai apertar e abater a todos sem termos poder de reação. Seremos ovelha indo para um abatedouro cínico que suga tudo e abate o saco de ossos depois, sem liberdade para correr atrás, pois o Estado hiperpositivado e todo o seu intermédio das relações não permitirá determinadas relações, pois são muito arriscadas, tipo a de indivíduos não poderem mandar remessas de dinheiro para fora do país sem autorização, porque tá muito arriscado ficar movimentando dinheiro. Então, me peça permissão para usar o seu dinheiro. Então, assim, tudo isso muito pautado nessa crença de positivista que o brasileiro tem. As constantes crises socioeconômicas do Brasil forçou o brasileiro a se tornar dependente de ações do Estado, normalizando ações de cima para baixo sem algum questionamento, olhando apenas para os ganhos da promessa feita por agentes públicos. E para quem acompanha há algum tempo o canal sabe que não sou contra o Estado dividir transbordos e propor transbordos. O problema é não resolver os problemas e fingir que está resolvendo. Uma coisa é um indivíduo livre recebendo um a mais mensal para aplicar em algo. Outra coisa bem diferente são beneficiários de bolsa que são praticamente escravos econômicos. A ideia do direito no Brasil se adaptou a esse cenário e ideologias de plantão para projetar o direito como a obrigação do Estado de manter marginal que não consegue competir por espaços e recursos, os tratando como coitados excluídos pela seleção especial excludente pelo seu quantitativo de espaços dispostos no ambiente. Então, a quantidade de espaços, esse pessoal não está conseguindo competir, é culpa do Estado. O Brasil é um projeto de tragédia. Então, assim, indo para o segundo bloco, tentando trazer uma ideia que possa reduzir toda essa loucura, vou trazer a ideia de potência capacitista. A essência dessa proposta é sobre potencial competitivo. Repita comigo, não existe demandas coletivas, o que existe são agentes públicos forçando algum tipo de relevância para manter os seus salários e vantagens. Os problemas dos indivíduos são de duas origens simples de se resolver. A primeira das duas são demandas do seu ciclo de vida e a segunda são as suas demandas na perspectiva produtiva. O restante é só barulho. O custo existencial de vida do brasileiro é absurdamente elevado. Não adianta pensar medidas públicas sem a redução dos custos existenciais e de acesso. O Estado vive da vida dos indivíduos. A tentativa de sobrevivência do brasileiro é o motor do Estado. Não adianta pensar soluções positivistas, coletivistas para os indivíduos, sem reduzir o custo. É só baratear o que ele precisa para viver sem causar problemas. Só que isso acaba reduzindo o poder do Estado. Então, assim, pensar em uma esteira social que reduza a dependência desse indivíduo é uma segunda ideia, que passa, obviamente, por fazer e forçar uma equalização demográfica, reduzindo a quantidade de cidades de 5.500 para 1.100 cidades com 200 mil pessoas, porque ficaria aí mais fácil de se projetar um quantitativo de espaços produtivos por conta da quantidade de mão de obra por cada categoria de mercado disponível. Então tu pega aí, analisando a quantidade de categorias por cidade, entenda a categoria em tipo estrutura de supermercado, estrutura de açougue, estrutura de hortifruti, estrutura de restaurante. Tu vai ter algo em torno aí de mais ou menos umas 60 tipos de estruturas, 60 tipos de categoria, vezes mais ou menos umas 20 estruturas dessas na cidade, vezes aí 50 cabeças. Vai estar dando aí mais ou menos 60 mil trabalhadores por cidade, vezes 1.100 cidades, 66 milhões de trabalhadores, praticamente o dobro do que nós temos hoje, sem contar aí prestador de serviço, que é mais ou menos um ambulante. Então, assim, acredito que desafogaria bem a questão de marginalizados no país. E para complementar, eu criaria aí umas 5 camadas dentro de cada categoria, forçando a estrutura a abraçar a entrada de jovens aos 18, 20 anos e saída aos 60. Talvez é a maneira mais simples de forçar o povo a competir, seja transformar todo mundo em uma espécie de servidor público, só que do setor privado. Então, seriam 5 camadas, a pessoa entraria na primeira camada, sairia na quinta, sempre gerando aí alguns espaços para que novos jovens pudessem entrar e não ficar à toa no mundão. É sobre trocar a essência social do Brasil, é sobre forçar os indivíduos a competirem por espaços no mercado para que eles mesmos resolvam seus problemas, reduzindo assim o poder do Estado sobre todo mundo, evitando a finalização
esse curral de sangue que está sendo construído aos poucos no Brasil. E para aumentar o estímulo nesse pessoal, daria aí o terreno em casa pré-moldada, como já disse em outras provocações, para reduzir o gasto com moradia e custo existencial e devolveria os 50% dos salários benefício que o governo recolhe, entre outras ideias que motivem os indivíduos a procurar por esses espaços, só para forçar o indivíduo a entender que quem irá resolver suas demandas é ele e não o Estado. É sobre acabar com esse espantalho político que se tornou a ideia de democracia. Democracia se tornou o que chamam de espantalho existencial, uma projeção adjetiva ou só uma abstração conceitual que passa a surtir efeitos positivos ou negativos na realidade, mesmo que não exista, tornando todo o interesse pessoal como algo que o espantalho defende. Então tu pega aí o caso, como eu trouxe na provocação da mãe solteira, tu pega aí o caso do espantalho do brasileiro QI 80 em alguma coisa. Tudo que tu acredita que seja algo idiota, você coloca nesse espantalho, independente se esse espantalho existe ou não. O bordão vira uma espécie de arca de Noé de todo tipo de inclinação e loucura de meia dúzia de agentes políticos que querem transmitir determinada mensagem. E fica aquele questionamento, aquela provocação sobre o que tu acha melhor. Tu prefere obedecer uma inteligência artificial que vai controlar a sua vida, se é que a gente já não obedece ou é controlado por inteligências artificiais, ou um grupo aí de técnicos sociais que vão mandar na sua comunidade e entender o que é melhor para você. Até porque tu pode até pensar, prefiro ficar sozinho, porém o livre-arbítrio não será muito bem-vindo no futuro. E fica em outro questionamento sobre novas ideologias. As vitrines da sua ideologia preferida ou agentes políticos que você gosta estão defendendo letra morta e a projetando como algo novo, trazendo algo morto como se fosse uma grande novidade? Se sim, fique ligeiro. Então, moral da história, esses debates parecem, e na maioria das vezes são modorrentos, mas demonstram aí a visão da elite intelectual de cada polo. Esse debate, além de desespero, esse debate do Alan com o Breno, além de deixar desesperado pela loucura que foi, também mostrou aí que a política está mudando de embalagem, então fique esperto para novas enganações no mercado, que possivelmente vão tentar aí restringir o seu livre-arbítrio, pois eles acreditam que você é idiota e alienado ao ponto do capital usar propaganda barata para te distrair da realidade do ambiente, te afastando da verdade dos fatos. E por isso, um partidão terá que ignorar suas demandas pessoais e fazer mudanças lógicas na sua vida sem que você dê o consentimento. Sim, o mesmo grupo no poder há 20 anos. Então é aquilo, ou se foca no competitivo, num estilo de vida competitiva, ou vai ficar complicado, pois, como diz aquele velho ditado, cada um com os seus problemas. Os indivíduos têm que acessar suas demandas de maneiras mais simples e baratas, só assim, ao meu ver, o poder do Estado diminuirá sobre os indivíduos, diminuindo assim a sanha louca das elites do país. E aquilo, toda provocação, revolta de atos, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito econômico. E tome cuidado, pois está rolando aí outro cerco econômico do governo no dinheiro alheio. Ano que vem é ano eleitoral e o número de marginalizados e pessoas ali no Nordeste estão aumentando. E é a nossa obrigação ajudar o Lula a conseguir os votos deles. Então, cuide bem da renda de Lula, o famoso seu dinheiro e recursos, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se trouxe alguma reflexão, se inscreva no canal, deixe seu like e faça uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela. Até a próxima provocação. Fique com Deus. Um forte abraço.